Oi, gente, eu sou a pastora Aline, sou pastora de inclusão, sou uma estudiosa nesse assunto, amo falar sobre inclusão na igreja, amo falar sobre os transtornos, sobre as deficiências e esse assunto assim tão pouco abordado, principalmente dentro da igreja, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autismo, né? Sobre o TIM, o famoso transtorno do espectro autista, porque muitos perguntam, muitos querem saber de onde vem, por que está aumentando, quais características, quais os tipos. São tantas perguntas que eu ficaria pelo menos 24 horas em vídeos com vocês. Mas eu vou tentar trazer um pouquinho aqui de lucidez do que é, para que a gente possa enxergar melhor o mundo à nossa volta, né? Eu creio que muito do que a gente deixa de fazer é por falta de conhecimento. Eu creio que nós, seres humanos, principalmente cristãos, somos dotados de amor, um amor que vem do nosso Pai, um amor imerecido. Então, quem é dotado de amor, né? Assim como diz a palavra, aquele que me ama, ama o outro, não tem como não amar esses serezinhos tão maravilhosos que são as nossas crianças autistas. Não tem como não querer ajudá-los, não tem como não querer estar ali com eles. Mas muitos, né, acabam se distanciando por falta de conhecimento. Aquilo que eu não sei, eu prefiro ficar longe. Aquilo que eu não sei me gera um medo. Eu quero muito, muito mesmo, com o meu canal, com tudo que eu venho trazendo para vocês, com as minhas redes sociais, com meus cursos, com o meu livro, eu quero acabar com isso. Eu quero dizer para vocês que a gente consegue sim ter uma vida onde que a gente pode ser um facilitador para essas crianças e para essas pessoas. Que a gente pode, seja dentro das escolas, seja dentro da igreja, ou seja no condomínio, aonde eles estão, nós podemos ser sim família junto com eles. Você não precisa olhar para uma família com filhos autistas e falar, não vou nem fazer amizade porque eu não vou saber como eu vou lidar. E imagina eles na minha casa como vai ser. Não, não precisa. Nós precisamos ser amor, ser Cristo na vida dessas pessoas. E quando a gente fala do contexto de igreja, então, meu Deus, o que eu preciso fazer? É fácil, o que Jesus faria? Jesus chegaria e falaria, olha família, não tem espaço para você aqui, nós não sabemos lidar com seu filho? Jesus falaria, olha, eu acho que aquela igreja ali na frente tem um trabalho para vocês. Olha, a gente está se preparando, tá? Volta mês que vem que a nossa equipe vai estar preparado. Será que é isso que Jesus faria? Não, Jesus, ele abraçaria, ele daria tudo o que fosse possível para aquela pessoa, para aquela família, para aquela criança. E é isso que nós precisamos ser Jesus na vida dessas pessoas. E para isso, eu quero muito acabar com esse medo que o diabo colocou no seu coração, de que é difícil e que você não sabe fazer e que é muito desafiador para você aprender e que você já tem as suas demandas. Ei, tudo isso é irrelevante. Nós estamos aqui para servir ao outro, nós estamos aqui para amar ao outro e para isso nós precisamos de conhecimento. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o que é o transtorno do espectro autista. Vem comigo. Transtorno do espectro autista, famoso TIM, é o distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimentos atípicos, diferentes, manifestações comportamentais, déficit na comunicação, na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, estereotipias, podendo apresentar um repertório assim restrito de interesses e de socialização. Gente, eu poderia ficar falando aqui várias características do que é o autismo, né? Porque a gente resume algo que não é resumido. A gente tenta colocar na caixinha algo que não cabe na caixinha. E é isso que eu falo para os meus alunos. O autismo a gente não coloca na caixinha. Ele não cabe na caixinha. Quando a gente fala de espectro, o que é espectro? É justamente porque eles não acharam o que é. Então, é um conjunto de coisas, né? Espectro do transtorno é um conjunto, né, desse transtorno que ninguém sabe direito o que é, a verdade é essa. Mas o que sabe, o que os estudiosos mostram, conclusões que eles chegam e que chegam até a gente, meros mortais, é o que eu vou te ensinar hoje, é o que eu vou te passar hoje. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo que você entendesse já de antemão é que é um conjunto de coisas. Espectro significa um conjunto de coisas que ninguém descobriu de fato o que é, né, para dar um nome. E por isso ficou o espectro aí, né, do autismo. Então, vamos lá. Falamos de algumas características, né? Falta de interação social, movimentos repetitivos, estereotipias. E eu vou fazer um vídeo
mais para frente, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O que é estereotipia, por exemplo, né? Como se dá, né? Eu vejo uma coisa, eu quero dar um negocinho para vocês sobre estereotipia aqui. Se você vê uma criança com estereotipia, ou um adulto, né? Estereotipia são movimentos repetitivos. E vários outros. Tem uma coisa que, por favor, você não faça. Não faça. Eu ainda não posso te ensinar o que você vai fazer, porque isso é em outro vídeo, mas o que você não faça. Não chame atenção. Não fale, para! Por favor, parece que isso aguça, e aí mesmo que eles vão engatar ali uma ré e não vão voltar nunca mais, tá? Por favor, foi só uma pitadinha da estereotipia aqui. Vamos voltar para o autismo. Então, o autismo, ele dá, assim, pelas essas 3 características, né, mais marcantes, que é a falta, né, de interação social, são aquelas, vou falando de criança, mas, né, é o ser, né, o adulto também, mas vamos focar na criança, estamos falando do contexto igreja. Ela tem dificuldade ali de interagir, socializar com muitas outras crianças, na maioria dos casos. No outro vídeo eu vou explicar um pouquinho né, dos 4 tipos de autismo que nós temos, onde essas crianças se encaixam. Então, essa interação, essa falta de interação social, né? O comprometimento da fala, né? Geralmente ela tem uma questão ali de praxia forte, ela tem uma questão motora, ela tem as estereotipias. Então, assim, é um conjunto de coisas. Uma coisa também que eu quero trazer para vocês, que eu sei que vocês morrem de curiosidade, é sobre esse avanço, né? Sobre como tá hoje. Olha para o lado, tem um autista, olha para frente, tem 2, olha para trás, tem 3. Da onde eles saíram? Por que saíram tantos agora? Primeiro, eu vou trazer rapidamente como estamos hoje, né, a nível mundial. Hoje nós estamos baseado numa estatística nos Estados Unidos, a cada 36 crianças que nascem, uma nasce com autismo. Isso é hoje, um avanço muito grande quando a gente olha para 2004. Em 2004, a cada 166 crianças que nasciam, uma nascia com autismo. Trazendo para 2023, nós temos esse avanço que é assustador, não é verdade? Saber que a cada 36 crianças que nascem, uma nasce com autismo. Então, em resumo, no meu condomínio, nesse momento, se está nascendo uma criança, provavelmente ela é autista, né? Um condomínio grande como o meu. E agora, nesse exato momento, um monte de crianças estão nascendo. Então, isso é um fato, né? É estatística, não temos como discutir com esses números. Agora, será que essas crianças, será que esses serizinhos estão nascendo agora? E esse boom de agora, por que ele é? Eles não existiam? Eles existiam, tá? Assim como o TDAH, assim como o TOD, o autismo sempre existiu. Vamos voltar um pouquinho? Quem tem mais de 40 como eu? Sim, eu tenho mais de 40, eu sei que eu não pareço, na verdade, mas eu tenho. Quem tem mais de 40 como eu, também não preciso falar quanto mais, né? Só um pouquinho mais de 40. Vai lembrar que na sua escola, na sua sala de aula, tinha aquele menino burro. Lembra o burro? Ia lá o burro. Eu era essa burra, tá, gente? Porque eu demorava para copiar do quadro, eu perguntava 10 vezes por que aquilo estava escrito, eu reclamava porque apagava, porque não tinha dado tempo de eu copiar. Eu era a burra, a lesada. Lembra disso? E era normal, ninguém era preso por isso, né? Por chamar de burro. Mas era um nome feio que a gente era chamado. O burro é o TDAH. E o revoltado? Nossa, moleque revoltado, delinquente, parece um marginal. Lembra disso? É o TOD, transtorno opositor desafiador. Agora, e aquele que era chamado de débil mental? Aquele que era chamado com nomes esdrúxulos mesmo, sabe? Ia lá, parece maluco. Nossa, parece doente. Você lembra desses nomes? Eu lembro. Tinha um menino na minha sala que já era chamado assim. Esse é o autismo. Nível 3 de suporte, eu vou explicar isso para vocês depois. Então, eles sempre existiram. Só que eles não tinham essas nomenclaturas que hoje nós temos, né? Hoje você não pode chamar ninguém de burro. É o TDAH. Ninguém de marginal é o TOD. Ninguém de maluco é o autismo. E tá certo, porque ninguém era maluco, ninguém era marginal e ninguém era burro. Não é verdade? Eu não era burro. Tudo bem que eu não sou lá essas coisas todas, mas burra eu também não era. Mas sim, o déficit de atenção que me atrapalhava nas aulas. Então, ele sempre existiu. Ponto 1 para você anotar aí. Eles estavam ali, tá? Agora, Aline, sempre existiu nessa massa, nesse, né, o tanto que está crescendo. Então, por que nós estamos vendo esse aumento tão grande? Uma das respostas é, hoje nós temos profissionais capacitados para dar esse diagnóstico.
Há 40 anos atrás não tinha. O neuro, ele tinha medo de dar esse diagnóstico, né? Eles não falavam sobre isso. Lembra que eu falei? Espectro, um conjunto de coisas que ninguém sabe ao certo da onde vem? As pessoas tinham medo de falar sobre isso, então não era fácil falar que uma criança era autista, estava dentro de um espectro. Então, por isso, elas estavam por aí, mas elas não tinham diagnóstico. Hoje, graças a Deus, nós temos bons profissionais, né? Já falando sobre isso, 2 profissionais que você precisa procurar se você desconfia que seu filho tem o transtorno, é ou psiquiatra ou neuro. Nenhum outro vai te ajudar com o diagnóstico, tá bom? Então, hoje nós temos esses profissionais, né, graças a Deus, para diagnosticar, para dar o norte, para trazer aí respostas para a família. Então, hoje nós temos essas respostas, e isso é um ponto, tá? Os estudiosos também falam muito sobre o meio, né? Sobre uma gravidez de risco, sobre a idade que a mulher fica grávida, sobre a alimentação, sobre medicação. Tudo isso está dentro de um conjunto que, para os estudiosos, faz parte de uma veia genética. Existe uma genética, tá? O autismo tá ali, é genético, mas dentro desse meio todo que eu falei, de alimentação, de medicação, de bebida, idade avançada, e tudo isso vai contribuir para que essa criança nasça com autismo. Então, vamos lá. Falamos um pouquinho, né, aí da parte científica, falamos um pouquinho, né, da parte aí dos profissionais e desse aumento que hoje nós vemos e que tem trazido, eu digo que esse susto para nós, né? Hoje eu chego na igreja, todo domingo recebo uma família com um diagnóstico. Eu faço os gabinetes durante a semana e toda semana eu tenho uma família com um laudo debaixo do braço. Então, tudo isso, né, tem contribuído para esse aumento. Mas, de fato, certo mesmo, o que eu posso te dizer é isso, que é o que a ciência e é o que os profissionais colocam para a gente. Mas ele continua dentro de um espectro, continua dentro de um conjunto de coisas inexplicáveis, tá? De fato, da onde saiu, né? Por que nasce com autismo? De fato, isso ainda é um ponto de interrogação até para os mais estudiosos. Bom, então falamos um pouquinho do que é, né? Conceito, o que é o autismo, né? Da onde vem, por que a demanda tem aumentado tanto. E eu quero agora levar vocês para um outro vídeo, mas antes, comenta aqui. O que você achou de tudo isso que eu falei? Você concorda? Não, Aline, eu não concordo. Coloca aqui para mim os seus comentários. Talvez você tenha razão e eu volto aqui para conversar mais com você. Comenta, manda para todo mundo. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a muitos lugares. Por quê? Porque eu quero me fazer conhecida? Não. Porque esse assunto é relevante para as famílias e para as igrejas. E se Deus te colocou aí, sentado me ouvindo, é porque Ele quer que você pegue esse botão, dispare e mande para geral. Te espero no próximo. Tchau, tchau!